Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. E hoje eu quero refletir com você sobre a nossa natureza, quando a gente precisa contrariar a nossa natureza. É muito fácil a gente se alegrar e a gente se dedicar, e quando se fala em trabalho, então, até fazer hora extra, quando nós estamos vocacionados, quando a gente faz alguma coisa que gosta, não é? Você já reparou como é que até passa rápido o tempo quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta, e quando aquilo que a gente não gosta parece que é longo, demora, né? Mas nesses tempos difíceis, a gente tem ouvido bastante algumas pessoas mudando de área, mudando de profissão, mudando de atividade para atender uma necessidade, ou seja, até contrariando a sua natureza, uma coisa que não faria, passa a fazer. Então, nós temos visto várias pessoas mudando, quem era de nível superior se colocando em categoria diferente, mais abaixo, para poder buscar o seu sustento. E isso tem sido até bem visto, porque são pessoas que se reinventam. Então, essa palavra, se reinventar, se renovar, né, significa dar start, dar começo a uma outra situação, a um outro momento, a uma outra forma de agir. E muitas vezes até contrariando o seu chamado, a sua vocação, mas a pessoa reage bem. Do ponto de vista espiritual, isso também acontece na nossa vida, quando a gente tem que contrariar o nosso desejo. Muitas vezes o nosso desejo é se vingar, nosso desejo é dar o troco, outras vezes o desejo é o egoísmo, é só para o nosso bem, né? Essa é a nossa natureza. Mas o convívio social, a forma como a gente se relaciona, mostra que não é assim como nós devemos viver, né? Nós devemos reconhecer a presença do próximo, do outro, interagir, caminhar com as diferenças e saber qual é o limite disso. E a Bíblia é muito clara, ela mostra que os princípios divinos é o princípio do amor. Então, se o nosso coração está diferente disso, da bondade e do amor, a gente já está numa situação diferente do desejo que Deus tem que a nossa natureza seja. O desejo de Deus é bom, ele é amor e deseja que nós sejamos também o Deus de amor. E quando nós temos a presença de Deus, quando nós buscamos os valores de Deus, então nós estamos vivendo segundo a natureza de Deus. E no dia a dia, isso muitas vezes passa despercebido, porque a gente vai reagindo aos estímulos e às situações. Mas a Bíblia nos ensina como é que nós devemos nos colocar diante de Deus e das pessoas, porque nós temos que ser coerentes, nós temos que viver melhor dessa terra. É isso que a gente espera, né? Não só viver, mas ter qualidade de vida. Então, reinventar, ou seja, buscar mudar a sua natureza e contrariar, muitas vezes, até aquilo que a maioria diz, é uma questão de sensatez, é uma questão de amar o próximo, saber ceder. Isso é muito comum nos relacionamentos, quando a gente vê a mãe ceder para o filho, né? Quando a gente vê o amor, o amado ceder para a amada, isso é contrariar a natureza, é dividir, é aproximar. E essa é a essência de Deus. Deus deseja que a gente também, a gente seja próximo de Deus com os valores de Deus, ainda que estejamos vivendo nessa terra no meio de tanto egoísmo. E a palavra de Deus, ali no livro de Mateus, no capítulo 7, Jesus está naquele sermão do monte, naquele sermão em que ele ensina aos seus discípulos como viver nessa terra, como superar questões, como enfrentar dificuldades na prática. Seria praticamente um sermão ético. E Jesus, no primeiro momento, de 1 a 6, ele vai apontar como a gente não deve fazer, como a gente não deve julgar o próximo, mas, ao contrário, medir-se antes, deve julgar-se antes, fazer aquele autoexame, né? E buscar, sim, defeitos, mas em nós, e consertar esses defeitos, e não viver apontando o defeito do outro. E logo no versículo de 7 a 12, Jesus fala então da bondade de Deus.
Ele diz, então, como nós devemos buscar a Deus, como nós devemos olhar para essa relação com o próximo e qual é a medida que a gente deve ter. E ele ensina, então, que nós devemos orar a Deus com bondade no coração. Porque algumas vezes a gente sofre até injustiça e o nosso coração pede a Deus até o errado, né? Ai, tomara que aconteça aquilo lá com fulano, né? Que ele receba o troco. E espera o pior para ele. A gente quase que se vinga, ainda pede ajuda divina para se vingar, né? E quando não deve ser assim. Mas é difícil, né, a gente contrariar essa natureza, esse calor das emoções. No entanto, Jesus ensina aos seus discípulos, e é sobre isso que eu quero meditar com você. Jesus ensina, então, que a gente deve buscar, porque nós vamos encontrar, a gente deve pedir, porque ele vai atender, a gente deve bater, porque a porta se abrirá. Ele dá um incentivo, a gente é perseverar orando. Não só apresentar uma vez e repetidamente ficar falando da sua necessidade, mas você, muitas vezes, e quantas forem necessárias, estar diante de Deus, abrindo o seu coração, porque Deus está ouvindo. Então, é importante a gente seguir as orientações divinas. E a orientação divina é que Jesus vai dizer que à medida que a gente deve buscar, orar, e a gente deve se relacionar com o próximo, lembrando que a gente sabe fazer boas opções. Ele diz que a gente não dá pedra para o nosso filho, mas a gente dá pão, se ele tem fome. A gente não dá uma serpente, não é? Para um menino, mas a gente sabe dar um peixe. Então, nós sabemos fazer escolhas. E muitas vezes essas escolhas não são as melhores. Mas Jesus diz que a gente sabe reconhecer o que é certo e o que é errado. E em relação ao próximo, Jesus vai recomendar. E ele diz assim, a partir do verso 9: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Jesus está sendo muito claro. Ele diz, primeiro, que não é tão fácil, mas é possível. Ele diz, em tudo. Esse ponto a gente faz uma relevância, diz que se a gente concorda em alguma coisa, né? Ou então a gente tende a dizer que a gente não é perfeito, só Jesus que é, e por isso a gente releva algumas coisas. Mas Jesus foi muito claro. Ele diz que é em tudo. Ele diz, assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Então, ele fala que a iniciativa, primeiro, é nossa. Se a gente quer colher alguma coisa de bom, a gente tem que se abrir para fazer primeiro o que é bom. Então, a medida para a gente orar e para a gente buscar e escolher o melhor para se relacionar por alguém e orar por alguém é sempre saber que a gente deveria pedir por alguém e interceder por alguém como se fosse por nós, de todo o coração, escolhendo o que é melhor, sabendo que não é de qualquer jeito que a gente apresenta a necessidade do próximo a Deus, mas é com o coração aberto, como Jesus fez conosco. E a melhor forma de fazer isso é fazer com uma recomendação divina. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 17, no verso 1, no começo do mundo, quando Deus separa a Abraão e chama Abraão para dali ele organizar o seu povo, ele dá uma ordem muito clara: anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, seguir as palavras de Jesus e essa recomendação em tudo é aquilo que nos ajuda a alcançar o melhor, o perfeito, porque Deus é perfeito, Jesus é perfeito. E Jesus repete isso, não é? Que nós devemos imitá-lo, nós devemos buscar a perfeição em Cristo Jesus. E isso não é exagero, porque isso é qualidade.
Mas Jesus não quer que a gente apenas seja um cumpridor da palavra de Deus, ou seja, um executador de tarefas. Não. Ele diz que a gente deve ser perfeito. Então, perfeito inclui o interior, inclui a boa vontade, inclui o coração. Então, Jesus, ele fala muito mais do que uma prática, ele diz de uma intenção, do interior. E a gente pode ver isso. Isso é tão importante para Deus que Deus disse, ali no momento em que ele fez a aliança com o homem, quando ele entregou os 10 mandamentos, ele diz, ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a você mesmo. Então, reconhecer a presença do outro, se compadecer, amar até o inimigo, ou seja, não desejar o pior, a aniquilação dele, a destruição dele, não considerar adversários como inimigos, né? Mas saber lidar com as diferenças, com as dificuldades, isso quer dizer ser coerente com a bondade de Deus no coração. Isso quer dizer que em tudo nós devemos fazer aquilo que também nós gostaríamos de receber. Então, a gente já começa a ter uma grande lição, que até nos momentos em que a gente se irrita, nos momentos em que a gente demonstra, né, um limite para o próximo, a gente tem que ter coerência. Né? Se a gente não quer o pior para a gente não deve desejar e nem imputar o pior para o outro. A gente deve ter misericórdia. É esse amor que sabe que respeita o limite do outro. Então, Jesus fez isso. Jesus ele mostrou isso, né? Que ele nos amava assim como a ele mesmo. E Jesus se ofereceu para pagar o preço do nosso pecado, porque o Senhor Deus disse, né, que todo pecado seria punido com morte. E por isso era necessário apresentar sacrifícios ao Senhor. Né? O próprio Deus disse, né, que ele viria à terra e ele pagaria esse preço. Agora não era mais preciso que nós apresentássemos sacrifícios a Deus, mas era preciso crer que o que Jesus fez por nós foi integral. E ele não disse apenas, e não intercedeu apenas com uma hipótese, mas ele veio à Terra, ele morreu e ressuscitou por nós. Então, ele não disse apenas que nos amava, ele desceu à Terra, ele viveu conosco, conviveu, entendeu os nossos limites e mostrou que era possível morrer por nós. Mas nenhum de nós poderia ressuscitar, mas ele era o único que poderia, como perfeito, ressuscitar e permanecer vivo, intercedendo por nós. Então, Jesus fez tudo que era possível e necessário. Então, ele provou que assim nós devemos fazer o melhor. E quantas vezes a gente não quer nem sofrer o dano, né? O apóstolo Paulo diz, no primeiro livro de Coríntios, capítulo 6, verso 7, que nós deveríamos sofrer o dano em muitas questões, porque só viver um litígio, uma questão, isso já é uma derrota. E algumas vezes, a gente, por imputar uma razão, por achar que está certo, a gente vai até as últimas consequências. Jesus diz que não. E o apóstolo Paulo, lá no livro de Coríntios, orientando a igreja de Corinto, ele diz exatamente isso, que até a própria situação de confusão, de disputa, isso já é uma perda, quanto mais você prejudicar o seu próximo. Então, é importante que a gente não se esqueça da palavra que Jesus disse, que é assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que lhes façam. E esse é um princípio que Jesus viveu integralmente com a própria vida. Jesus desejou que nós fôssemos perdoados, de oferecer sacrifícios a Deus que fosse o melhor. Então, ele se ofereceu em sacrifício pela minha vida e pela sua vida. Mas Jesus nos oferece hoje a oportunidade de, em tudo, alcançarmos isso. Não por esforço próprio, mas pela essência dele em nós. Essa essência tão bondosa, tão amorosa, que você muitas vezes diz, mas eu não tenho paciência, eu não tenho misericórdia, eu não tenho perdão para dar.
É verdade, nós somos humanos limitados, mas Deus tem. Jesus provou que tem, e ele deixou o Espírito dele, o Espírito Santo, aqui, disponível, para mim e para você. Se nós crermos, nos arrependermos das nossas limitações e circunstâncias, e pedirmos que Deus nos ensine, habite em nós, para superarmos, para conseguirmos fazer isso. Mas como que isso se dá? Ele fala, pois esta é a lei e os profetas. Jesus estava com esse termo, lei e profetas, falando que essa era a escritura, essa era a orientação de Deus para a época. A Bíblia da época se chamava lei e profetas, os escritos dos profetas. E hoje nós temos tudo isso junto, chamado como Bíblia, a palavra de Deus. Então, essa é a lei, essa é a regra. Tão simples, né? Muito simples, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, se nós reconhecermos que nós não temos essa capacidade de, em tudo, fazermos o melhor para o próximo, como faríamos para nós. E se nós pedirmos a Deus, que a misericórdia dele, que ele nos dê o perdão dele, nos dê o amor dele, nos dê a resiliência, nos dê a paciência, nos dê tudo que a gente não tem. E aí sim, a gente vai viver segundo o parâmetro dele, porque o Espírito dele vai nos impulsionar a fazer o que é certo. Lembra que Jesus diz muito claramente que não é pelo exterior, não é esperar frear. Você já irritado, já no meio do problema e depois voltar. Isso é fácil, a gente começa a errar, percebe e volta. Mas é ser preventivo, não errar, não se deixar levar por essa ira, não estourar no primeiro momento, mas alongar a paciência, ter longanimidade, ter perdão no coração, relevar o limite do outro, porque você também tem um limite. Essa consciência só pode vir se Deus habitar em nós. E Deus, ele é capaz de criar essa natureza em nós, porque a nossa natureza é contrária. Mas nós não precisamos acabar com a nossa vida, mas precisamos abrir o coração para que a vida de Jesus esteja na nossa vida, com os seus princípios, com os seus valores, com a presença sobrenatural dele em nós. E aí sim, o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar vai ser bem diferente. E é isso que nessa noite eu desejo para você, eu desejo para mim, porque também sou imperfeita, e desejo que nós nos coloquemos hoje diante de Deus para alcançarmos isso. E se você já tem, que você seja todos os dias aperfeiçoado, porque lembra da ordem? Anda na minha presença e ser perfeito. Essa é uma ordem tão importante ali no livro de Deuteronômio, no capítulo 4, no momento em que Deus estava fazendo uma aliança com o seu povo, há muitos e muitos anos antes de Cristo. E ele é o mesmo, né? E ele disse isso para o seu povo e ele diz isso para mim e para você. Ele diz que se nós cumprirmos os seus mandamentos, ou seja, os seus princípios, que então nós deveríamos cumpri-lo como povo, e então os outros povos, ou seja, as pessoas que convivem conosco, elas veriam a sabedoria e o discernimento de Deus em nós. Então, conhecer essa palavra, abrir o coração para que o próprio Cristo habite em nós, é dar testemunho. E diz, então, que as outras nações diriam, no verso 6 do capítulo 4 de Deuteronômio, de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Sabe, de quebra, você ainda vai até receber elogio de que você é uma pessoa inteligente e sábia, tomando atitudes de sair de confusão, de contendas, mas não de um modo forçado, não de um modo artificial, mas naturalmente desejando para o próximo aquilo que você gostaria para você, desejando o melhor, andando em paz, mas andando com o melhor. Então, dessa forma, vai ser possível a gente não querer o mal e nem destruir os nossos adversários, mas, ao contrário, desejar que até as pessoas
que pensam diferente, que caminham diferente, que elas vivam em paz conosco. Essa é a palavra de Deus. A Bíblia diz que o homem que ama o Senhor, até os seus adversários andam em paz com ele. Então, vamos orar por isso, para que nós alcancemos isso, né, de Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti para te dizer que para nós é difícil. Em tudo, nós partirmos, termos iniciativa de fazer aos outros aquilo que gostaríamos de receber. Mas na dependência do Teu Espírito, com a Tua ajuda, nós agora nos arrependemos das nossas dificuldades, pedimos perdão, porque elas não vão de encontro àquilo que o Senhor deseja de nós. Mas te pedimos que o Teu Espírito Santo, que ele transborde na nossa vida, que ele ganhe prioridade, que a Tua palavra esteja sempre viva, iluminando a nossa mente, e que seja natural em nós, o impulso natural de ir em direção, Senhor, a amar o próximo, respeitar o próximo, ser coerente, em nome de Jesus, que tenhamos iniciativas como o Senhor teria em nosso lugar. Isso, Senhor, nós te pedimos, porque sabemos que o Senhor foi o exemplo maior quando aqui na terra esteve. E sabendo que o Senhor habita em nós hoje, dentro de nós te pedimos e que o Senhor se expanda dentro das nossas iniciativas. Assim nós oramos e pedindo perdão pelos nossos pecados, crendo no milagre do teu amor em nós. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém.